Vamos falar agora com o doutor Cristiano Zanin, que é advogado de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Doutor Cristiano, seja bem-vindo à Rádio Kairos e também ao blog O Cafezinho. É um prazer ter essa conversa com o senhor. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Uma saudação especial ao público de Angola, à Rádio Kairos e ao pessoal do Cafezinho. Doutor Cristiano, por que é que Lula é perseguido? Nós temos aqui uma série de procedimentos e ações penais abertas contra o ex-presidente Lula sem nenhuma materialidade, sem nenhuma prova. Então, ele é vítima daquilo que nós chamamos de lawfare, que é o uso dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política. Você usa a lei, a violência inerente à lei, para promover essa perseguição política. É isso, ao nosso ver, que está claramente acontecendo no Brasil em relação ao ex-presidente Lula. A última apresentada, por exemplo, foi montada num prazo de 7 dias úteis. Para você imaginar, nós apresentamos as explicações que foram requisitadas pela Polícia Federal numa sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos. Na segunda-feira seguinte, por volta de 16 horas, já havia um relatório da Polícia Federal com indiciamento. 3 dias depois, o Ministério Público Federal apresentou uma denúncia e, na sequência, houve o recebimento dessa denúncia. Então, esse prazo exíguo entre a investigação, a apresentação de uma denúncia e o recebimento dessa denúncia mostra claramente que não havia uma preocupação efetiva com a investigação. Havia, sim, um objetivo pré-estabelecido de apresentar mais uma acusação a fim de gerar um volume de acusações contra o ex-presidente Lula, como se isso fosse suficiente para acabar ajudando numa estratégia de condenação, de destruição da sua imagem, com o fim de impedi-lo de realizar as suas atividades e até mesmo impedi-lo de se candidatar a uma eventual postulação em 2018. Então o senhor acredita que uma das razões é tirar Lula do páreo eleitoral, impedi-lo como candidato, porque ele hoje seria tranquilamente eleito mais uma vez presidente da República? Eu acho que existe um objetivo imediato com a abertura dessa série de ações penais, de investigações, que é prejudicar as suas atividades políticas cotidianas. Então, cada vez que o ex-presidente é chamado para prestar depoimento, para ter que elaborar uma defesa jurídica, é evidente que isso acaba atrapalhando, acaba retirando ele da atividade política cotidiana. E há também, ao meu ver, um objetivo mais adiante, que é retirá-lo da possibilidade de se candidatar à disputa eleitoral de 2018. Isso acontecerá se houver uma condenação de primeiro grau confirmada por um tribunal de segundo grau. Qual é essa preocupação que o senhor tem em relação aos Estados Unidos da América ou outros países e em relação à Lava Jato, ao juiz Sérgio Moro? Olha, durante as audiências realizadas em Curitiba, nós verificamos, a partir de depoimentos dos próprios delatores da Lava Jato, que existe uma colaboração informal entre a Operação Lava Jato e autoridades norte-americanas. Quem, inclusive, está fazendo essa interlocução aqui com os delatores e colocando os delatores em contato com essas autoridades é a Lava Jato, segundo esses depoimentos que foram colhidos. Então, esse é um aspecto preocupante, porque não existe a possibilidade de cooperação informal. O Brasil assinou com os Estados Unidos um tratado em 2001, prevendo procedimentos e prevendo quem é que deveria representar cada país na hipótese de cooperação para investigações e processos penais. Então, quando você faz uma colaboração informal, você está fora do que diz esse tratado e também você impede que haja fiscalização em relação a essas ações que estão ocorrendo.
Outro aspecto que deve ser destacado é que a BBC, recentemente, publicou uma reportagem dizendo que há agentes do FBI aqui no Brasil também colaborando em relação a aspectos cibernéticos com a Lava Jato. É outro aspecto que também eu não vi nenhum procedimento, nenhuma formalização sobre isso. Então é preocupante porque você não pode ter dentro do processo penal atuações que não estejam formalmente estabelecidas. Uma espécie de disputa pessoal entre o senhor e o juiz Sérgio Moro. Ele está meio dado aí aos holofotes. O senhor, como é que o senhor está vendo isso? Está percebendo que há aí uma tentativa de desviar o foco dos seus argumentos, que são incontestáveis, e inseri-lo aí nessa carnavalização que tem sido feita com a justiça brasileira? Eu vejo a questão da seguinte forma. Primeiro, há setores da imprensa que querem desqualificar o trabalho feito pela defesa do ex-presidente Lula. Então, busca-se retirar toda a substância da defesa e jogar luzes em aspectos secundários. Então, esse é um problema. O segundo problema é que, efetivamente, nós estamos vivenciando lá nas audiências de Curitiba situações que não deveriam ocorrer. Inclusive, a própria falta, né, de respeito por parte do magistrado a colocações feitas pela defesa com previsão legal. Então, muitas vezes, nós não temos nem sequer a oportunidade de apresentar argumentos em relação a irregularidades ou até a ilegalidades na condução das audiências. Então, esse é um problema. Nós, inclusive, comunicamos essa situação à Ordem dos Advogados do Brasil e esperamos que haja um posicionamento da própria Ordem em relação a esse tema. Foi um comunicado que nós fizemos em julho à ONU, porque o ex-presidente Lula está sendo vítima de diversas violações às suas garantias fundamentais. Aqui no Brasil, nós não identificamos nenhum recurso eficaz para paralisar essas violações. Ao contrário, quando nós denunciamos ao Supremo Tribunal Federal a ocorrência dessas violações, o Supremo acabou por devolver ao próprio juiz Moro para que ele julgasse as próprias violações. Então, nesse momento, nós vimos que a única alternativa para tentar paralisar essas violações era levar o assunto ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, que o Brasil já havia reconhecido a sua competência, inclusive, para fazer esse tipo de investigação. Então, esse é um processo que está na ONU desde julho. Nós estamos aguardando um exame de admissibilidade e, se a ONU admitir esse comunicado, ela passará a fazer uma investigação efetiva sobre essas violações e poderá, ao final, condenar o Brasil a restabelecer as garantias fundamentais do ex-presidente Lula e, se entender que as violações foram grosseiras, poderá aplicar outras penalidades. Como a comunidade internacional pode colaborar para que a sua defesa tenha maior êxito? Eu penso que esse caso do ex-presidente Lula é um caso, sobretudo, de violações a garantias fundamentais, a violações a direitos humanos que são direitos universais. Inclusive, nós lançamos recentemente um livro com a participação de mais de 20 juristas que escreveram sobre esses aspectos. Então, como se tratam de direitos universais, garantias universais, eu penso que a comunidade jurídica internacional deve estar atenta ao que está acontecendo aqui no Brasil e pode contribuir para que haja o restabelecimento dessas garantias, não só em relação ao ex-presidente Lula, mas também em relação a todo jurisdicionado, porque todos têm direito a um processo justo, a um julgamento imparcial e também outros direitos que são, como eu disse, universais e que devem ser necessariamente preservados.
Doutor Cristiano Zanin, muito obrigado por essa entrevista à Rádio Kairós e também ao blog O Cafezinho. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, saúdo as pessoas que estão nos assistindo em Angola, através da Rádio Kairós, e também ao público do Cafezinho. Agradeço bastante pela oportunidade de poder prestar esses esclarecimentos.